Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que retornamos hoje com mais uma mensagem, esta novamente de Emmanuel, retirada do livro da Esperança, a psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Inicia a mensagem pensando uma passagem do evangelista Lucas, que está no capítulo 14, versículo 13. Mas, quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos, cegos. O título da mensagem é Na Hora da Assistência. Nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura. Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Se aceitamos a incumbência de provê-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem à nova solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato, e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipe de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desaproveitar-lhes o concurso valioso. Nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos, junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e consideração para com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Então, meus irmãos, Emmanuel assinala a necessidade de fazermos a caridade sem estarmos julgando, tolhendo, condenando, porque aí vem me lembrar outra passagem do Evangelho que nos fala que da mesma medida a qual julgarmos o nosso irmão, esta medida será usada para nos julgar. Nós devemos fazer o bem sem olhar quem está recebendo e muito menos aguardar o agradecimento. Às vezes nós queremos ajudar no afã em que
a doutrina nos convida e nos solicita, mas ainda trazemos em nós aquele homem velho, aquele homem que julga, que não quer se misturar, que quer disciplinar a força. Aí me lembra de um momento, uma historiazinha do Chico Xavier. Chico é um espírito em que nós tomamos como referência, dada a proximidade de Chico conosco, enquanto encarnados. E Chico sempre fazia visitas domiciliares aos sábados, repleto de companheiros de jornadeio. E uma vez foi visitar a casa de uma senhora muito humilde. E esta senhora não tinha nada para ofertar àqueles visitantes, mas ela estava tão feliz pela visita do Chico Xavier. Então ela ofertou-lhe o que tinha, era uma sopa muito cheirosa, muito deliciosa. E Chico aceitou, muito feliz, acolheu com aquele coração imenso dele, humilde. E quando o Chico foi servir-se do seu prato de sopa, ele viu que tinha uma baratinha. E ele não quis fazer nenhum comentário, tecer nenhuma consideração a respeito, porque ele sentiu que a pobre senhora se sentiria humilhada, envergonhada. Então o que Chico fez? Manteve a conversa e sorveu a sopa. Quando viu, já tinha terminado a sopa, já tinha engolido a barata, provavelmente, mas saiu dali satisfeito e fez com que várias pessoas ficassem felizes com aquele momento. Então, sigamos esse exemplo de um trabalhador que veio conosco, um enviado de Jesus que veio nos mostrar que nós podemos ser melhores a partir do momento em que nós, antes de agir, reflitamos. Antes de falar, pensemos se aquelas palavras serão acolhidas amorosamente ou não. Então, meus irmãos, eu espero que essas palavras tenham ajudado de alguma forma a nós nos mantermos mais cristãos nesse momento em que nós vivemos. Eu desejo muita paz e que Jesus nos envolva em seu coração.